Aí, já coloquei, acredito que já vai estar aparecendo aí para vocês. Uhum. Apareceu. Maravilha, a hora que puder começar, às vezes eu começo já. Uhum. Acho que 7h10 que a gente ia começar. Beleza, falta um minuto aí. Uhum. Pode ir, Vanessa, 7h10, seu comando aí. Pode sim. Pode sim? Então tá bom. Bom, boa noite a todos. Meu nome é João Augusto Lombardi. Eu sou médico formado pela Universidade de Cuiabá. Fiz minha residência médica em medicina esportiva na Universidade Federal de São Paulo. Depois que eu terminei minha residência, eu fiquei 2 anos aí na preceptoria da residência médica de medicina esportiva mesmo. Fiz pós-graduação em fisiologia do exercício pela USP Ribeirão. Trabalhei um pouquinho mais de 5 anos no Comitê Paralímpico Brasileiro. E atualmente eu sou um dos médicos do Cuiabá Esporte Clube, time de futebol. Como eu disse, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Ainda mais para falar sobre esse. Eu estou com um resfriado muito grande, então vou dar umas tossidas aqui, tá? Eu fiz painel viral, veio tudo. Influenza A, influenza B e vírus sincicial respiratório. Só não veio a Covid-19. Então vou dar umas tossidas aqui, eu peço desculpa. Mas, enfim, vamos voltando aqui ao que interessa. Deu de falar sobre esse assunto que se chama baixa disponibilidade energética, simplesmente porque é algo que todas as especialidades que a gente for fazer, que todo mundo aqui for fazer, vai atender um caso desse, com certeza absoluta na carreira. E especialidades clínicas, eu ouso dizer que vai atender, inclusive, toda semana. Simplesmente porque o número de praticantes de atividade física está aumentando cada vez mais, graças a Deus. Mas, como dentro da medicina esportiva, a gente gosta de falar que o exercício ele é uma ferramenta terapêutica não medicamentosa. Ele vem no tratamento das mais variadas doenças, pressão alta, diabetes, câncer, osteoporose, retocolite, DPOC, enfim, o que você pensar de doença clínica, esclerose múltipla, anemia falciforme, qualquer doença que você pensar, tem o exercício físico como uma ferramenta terapêutica não medicamentosa. Então, hoje, cada vez mais vai ser inadmissível a gente não falar de exercício físico, que é uma ferramenta tão efetiva, né, quando a gente fala em termos de saúde. Isso para fisioterapia, para nutrição, para medicina, para todas as áreas da saúde aí, enfermagem, certo? Mas como ele é remédio, a gente costuma falar que ele tem ali a dose certa. Então, dentro de uma prescrição de exercício físico, tem frequência, duração, intensidade e toda essa discussão. E um pouquinho dentro disso aqui que a gente vai discutir hoje é a disponibilidade energética. A disponibilidade energética, vocês já podem ter escutado falar como tríade da mulher atleta, o nome mais divulgado, o nome mais popular aí, que está disponível na mídia. Ou então, o REDS, que é deficiência relativa de energia no esporte, né? Relative Energy Deficiency in Sports, do inglês. E aí existe uma briga de foice muito grande do Comitê Olímpico Internacional com o American College of Sports Medicine, né? O Colégio Americano de Medicina Esportiva. O Colégio Americano de Medicina Esportiva acha que é tríade da mulher atleta, o Comitê Olímpico Internacional acha que é REDS. Particularmente, eu acho que essa briga não leva a lugar nenhum.
não contribui em nada à discussão do assunto, simplesmente porque as duas estão falando exatamente da mesma coisa, de baixa disponibilidade energética. Então, se é um, se é outro, eu, João, Augusto, particularmente, acho que não leva a lugar nenhum, sendo que as duas falam exatamente da mesma coisa, né? É basicamente essa briga de foice para saber quem está mais certo, sem que isso traga um real benefício até então aqui. E aí, para a gente entrar nessa discussão, a gente tem que ter alguns conceitos básicos. Disponibilidade energética é uma coisa, balanço energético é outra coisa. Por quê? Porque balanço energético é o quanto a gente coloca de energia dentro do nosso corpo. Então, quando a gente fala em energia no ser humano, a gente está falando de comida, alimentação, certo? Para virar moeda energética em forma de ATP que vem dos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, certo? Então, balanço energético é o quanto a gente come, menos o quanto a gente gasta, certo? Então, isso é uma conta direta, ó, o quanto eu como, menos o quanto eu gasto. E aí, o balanço energético, ele pode ser positivo e o balanço energético, ele pode ser negativo. Se eu comi mais do que eu gastei, balanço energético positivo. Se eu gastei mais do que eu comi, balanço energético negativo. É que a gente conhece como déficit energético, balanço energético negativo, que é exatamente isso que a gente entende ali. Então, o balanço energético, que é aquele conceito ali, o quanto eu comi menos o quanto eu gastei, tem essas variáveis ali. O quanto eu comi, de novo, via alimentação, estamos falando de seres humanos, o quanto eu gastei, a gente engloba ali taxa metabólica basal, atividades de vida diária, mais o exercício físico. E aí o balanço energético vai ser positivo ou negativo, a depender dessas variáveis. E quando a gente fala de disponibilidade energética, a gente obrigatoriamente está falando de treino, de esforço físico, exercício físico, atividade física, o que quer que seja. Então, quando a gente fala disponibilidade energética, o conceito obrigatoriamente engloba o exercício, ou o esporte, ou atividade física, ou o esforço. Então, é quanto eu como, menos o quanto eu gasto no treino, na competição, no meu esforço do exercício físico. Então, percebam vocês que o exercício físico aqui no balanço energético é um componente. Ainda tem a taxa metabólica basal e efeito térmico dos alimentos e por aí vai. Aqui eu estou falando só do exercício, beleza? E aí, quando eu falo de baixa disponibilidade energética, é o quanto sobra de energia para todas as minhas funções vitais depois que eu descontei essa energia gasta do treino. Então, eu fui lá, eu fiz meu treino, fiz minha competição, fiz meu esforço físico e, a partir dessa conta, vai sobrar uma quantidade de energia para todas as minhas outras funções vitais. Quais funções vitais? Para todas as células, coração, tireoide, rim, fígado, intestino, cérebro, né? É o quanto que sobrou de energia para as minhas outras células funcionarem. Então, aqui de novo, a gente está falando do quanto eu gastei no treino para o quanto que sobrou para as outras funções vitais, que reflete exatamente a taxa metabólica basal, as células dos outros órgãos. Então, aqui definindo baixa disponibilidade energética, vou colocar aqui para vocês. Então, o que é essa baixa disponibilidade energética? Baixa disponibilidade energética, que eu estou falando aqui o tempo inteiro, e vou ficar repetindo várias vezes aqui ao longo da aula. A baixa disponibilidade energética, por aquele conceito que eu coloquei, né, o quanto que sobra de energia para as outras funções vitais, para as minhas outras células dos outros órgãos, depois que eu treinei, isso tem algumas variáveis que se levam em consideração. Se vocês forem olhar o gráfico à direita, primeiro a equação à esquerda. Então, percebam vocês que disponibilidade energética também é uma conta que representa mais uma equação. Então, é o quanto eu como menos o quanto eu gasto do treino, do exercício, da competição, que foi mostrado lá atrás. Isso a gente já viu há poucos minutos, dividido pela massa livre de gordura. Então, aonde que surgiu
essa massa livre de gordura na história. Se for olhar o gráfico à direita ali, ele mostra o gasto energético aí dos órgãos. Então, massa livre de gordura. Massa livre de gordura, obviamente, é tudo que não é gordura. Mas por que a equação de disponibilidade energética tira a gordura aí da jogada? A gordura tem atividade metabólica? É óbvio que tem, tanto que a gordura faz síntese de hormônios sexuais, a gordura secreta citocinas, inflamatórias, enfim, tudo aquilo que a gente aprende, certo? Então, sim, ela tem atividade metabólica, é claro que tem, mas você vai ver ali no quadradinho vermelho que proporcionalmente o gasto energético em repouso da gordura, ela representa aproximadamente 3% do metabolismo. Então, a massa livre de gordura é tirada aí a gordura é tirada aí da história justamente por representar uma parcela pequena ali do metabolismo. E o gráfico ainda está mostrando em repouso, e está escrito ali embaixo que no repouso os músculos representam 20% do gasto energético, porém no exercício físico, no esporte, isso aumenta muito, tanto que é o que está mostrando as flechinhas ali, tá bom? E aí, a partir disso, a gente tem uma equação ali. O quanto eu como, menos o quanto eu gasto do exercício, dividido pela massa livre de gordura. Se isso é uma equação, eu vou ter um valor estabelecido, que é o ideal perante essa equação. E aí, quando eu falo de disponibilidade energética, o que define baixa disponibilidade energética? A baixa disponibilidade energética é menor que 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia. Então, eu consumi lá uma quantidade X de quilocalorias, descontei o quanto eu treinei, dividido pela minha massa livre de gordura, certo? Então, o mínimo de energia que tem que sobrar para todas as minhas outras funções vitais é 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia. Qual que é o ótimo, o ideal? Eu falo, não, eu quero que o meu funcionamento de todos os outros órgãos, células, estejam ótimos. É acima de 45 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia, certo? Mas o mínimo é 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia, certo? Então, consumo de energia, como é que eu faço isso? Recordatório alimentar de 24 horas, de 3 dias, enfim, os nutricionistas que fazem isso, e aí, pelo consumo calórico, eu vou saber o quanto eu consumo nesse dia. Gasto energético do exercício físico é muito difícil você estimar gasto energético do exercício, então a gente trabalha basicamente com estimativa mesmo, senão a gente teria que colocar uma máscara de análise de gases para saber quanto é gasto naquele treino específico, para a gente ter efetivamente o quanto que ele está gastando naquele treino. Isso em questão prática de dia a dia é inviável, então a gente trabalha basicamente com estimativa mesmo. E a massa livre de gordura, existem métodos aí para estimar a massa livre de gordura, bioimpedância, dobra cutânea, o DEXA, ultrassom, pletismografia e entre outros aí. E aí, baixa disponibilidade energética, só tem duas formas da gente ter baixa disponibilidade energética. Por quê? Olha, eu estou falando de alimentação e eu estou falando de treino, concordam? Então, só tem esses dois jeitos de eu ter baixa disponibilidade energética. Ou eu estou treinando muito e não estou comendo o adequado para o tanto que eu treino, ou eu nem treino tanto, mas a quantidade de comida está reduzida, certo? Então, na verdade são três, né? É uma associação das duas. Treina muito e come pouco. Então, se você for olhar no gráfico que está mostrado aí, isso mostra basicamente se você faz isso de forma intencional e não intencional. E eu posso garantir para vocês que a grande maioria dos casos que a gente vê de baixa disponibilidade energética é da forma não intencional. Então, a pessoa está fazendo baixa disponibilidade energética e ela nem sabe que está fazendo baixa disponibilidade energética. Então, se você for ver ali a não intencional,
a pessoa está comendo pouquinho e ela nem treina tanto assim e está fazendo baixa disponibilidade energética. O da direita ali, que faz a não intencional, a pessoa treina bastante, não come o adequado por tanto que treina e também faz baixa disponibilidade energética. E aí a terceira que eu falei, né, na verdade são 3, é a associação das duas. Qual que é o ideal? Que é o bonequinho de verde aí. Eu tenho a minha carga de treino, que está mostrada ali em azul, no gráfico, e descontado o gasto do meu treino, ainda sobra energia suficiente para todos os meus outros processos vitais, tá? Que é a linha chanfrada ali, a linha traçada aí, que está falando em inglês aí, necessidades de energia para os processos vitais. Então, eu preciso de uma quantidade X obrigatória de energia para as minhas células funcionarem, para o meu corpo fazer o que tem que ser feito, né? Continuar funcionando, certo? Então, depois que eu treino, essa quantidade de energia ainda tem que sobrar para os outros processos vitais. E aí, entrando especificamente mais um pouquinho aqui, em 1992, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, o American College, eles reuniram médicos do esporte porque eles estavam preocupados com uma condição que estava afetando mulheres, jovens e atletas que estavam tendo um espectro de apresentação que apresentava basicamente com 3 manifestações, que é osteoporose, amenorreia, que é a ausência de menstruação por mais de 3 ciclos ou 6 meses, e desordem alimentar. Então, eles perceberam que atletas jovens, mulheres, estavam apresentando esses 3 aspectos clínicos de apresentação. E aí, isso se dava num foco muito grande na desordem alimentar, principalmente em categorias de luta, categorias com controle de peso, ou categorias que têm um componente estético muito importante, como, por exemplo, ginástica. E aí, ao longo do tempo, o próprio American College viu que a tríade da mulher atleta, na verdade, ela não é uma condição estática, como está mostrado aí na figura aí, né? Desordem alimentar, amenorreia e osteoporose. Então, ela não é uma condição estática, muito pelo contrário, ela é uma condição dinâmica. Como assim ela é uma condição dinâmica? Porque o que é o ideal? O que eu espero de uma mulher fisicamente ativa? Que a disponibilidade energética dela esteja adequada. Então, ela, depois que ela treinou, ainda sobre energia suficiente para todas as outras funções vitais. Isso vai fazer com que a menstruação dela continue normal. A gente vai entrar na parte menstrual logo na sequência. E a saúde óssea dela esteja adequada também. A saúde óssea a gente também vai entrar na sequência. E aí, eles viram que o extremo de apresentação é baixa disponibilidade energética, com ou sem distúrbio alimentar. Por que com ou sem distúrbio alimentar? Porque, como eu falei um pouquinho agora atrás, é muito mais comum a pessoa ter baixa disponibilidade energética e nem saber o que está fazendo. Então, a gente não dá para desconfiar de baixa disponibilidade energética só quem a gente está suspeitando de distúrbio alimentar. Amenorreia hipotalâmica funcional e osteoporose. Então, esse extremo é justamente o que a gente não quer quando a gente encontra uma paciente nesse extremo aí da tríade, né, que é o que via lá só em 1992, a gente já está muito atrasado, já passou muito tempo de ter feito o diagnóstico, a gente já está tendo um prejuízo enorme na saúde dessa menina aí, dessa mulher. E aí, o que se vê é uma flutuação de apresentação dentro desse espectro de apresentação entre eles. Então, por exemplo, a mulher, ela pode ter uma densidade mineral óssea diminuída, ela está com disfunção menstrual e a disponibilidade energética baixa, ou então está menstruando normalmente, a saúde óssea adequada e disponibilidade energética reduzida. Então, na verdade, isso que eu quero dizer que não é condição dinâmica, porque cada paciente vai se apresentar em algum estágio desse espectro de condição dinâmica aí.
tá? A grande maioria dos casos, graças a Deus, é muito mais próximo ali do triângulo verdinho do que o vermelhinho. O vermelhinho é o que a gente não quer, de jeito nenhum. O vermelhinho... Desculpa. Vou tomar uma água. É o que a gente já está muito atrasado. E aí, entrando aqui especificamente do sistema reprodutor, a gente tem no sistema... a tríade da mulher atleta, a REDS, baixa disponibilidade energética, tem uma manifestação clínica nas mulheres, que é uma manifestação clínica muito importante, que a gente consegue trabalhar com informações clínicas que ajudam nesse quadro de hipótese nossa, que é justamente a menstruação. O que é a menstruação? A menstruação nada mais é do que uma interligação de que o sistema endócrino e o sistema reprodutivo estão em pleno funcionamento. Então, a menstruação fala para a gente clinicamente que o sistema reprodutor e o sistema endócrino estão funcionantes, certo? E aí, quando fala em manifestação clínica de baixa disponibilidade energética no sistema reprodutor, é qualquer uma dessas apresentações clínicas. Então, o que a gente quer? É o da esquerda lá, a amenorreia em ciclos seculares, intervalo aí de 21 a 35 dias. Deficiência de fase lútea, anovulação, oligomenorreia e amenorreia são apresentações clínicas, então qualquer uma dessas a gente já desconfia da manifestação clínica de baixa disponibilidade energética, certo? E aí, por exemplo, deficiência de fase lútea. A fase lútea, tem que lembrar que a fase lútea é fixa no ser humano, ela dura 14 dias. Se essa fase lútea ela está alterada, né, ela está encurtada, já é uma manifestação clínica do sistema reprodutor. Anovulação, a gente vê lá pela ultrassom transvaginal, também é uma alteração. Oligomenorreia, né, o intervalo aumentado aí da menstruação. Então, qualquer uma dessas manifestações clínicas. Isso acontece basicamente por alteração estrogênica, porque como que funciona essa questão menstrual na mulher? A gente tem o hipotálamo, que está secretando GNRH, o GNRH vai lá para dentro da hipófise para estimular a secreção de FSH e LH, FSH e LH vai lá no ovário para estimular a ovulação. Acontece a ovulação, eu tenho pico de estrogênio, e aí acontece a menstruação, caso não venha acontecer a fecundação, certo? Para a sequência da gestação. E aí, na baixa disponibilidade energética, o que acontece? Se eu tenho baixa disponibilidade energética, acontece o seguinte: o corpo humano ele tem um instinto de sobrevivência muito grande. Então, tudo que acontece no nosso corpo, 24 horas por dia, cada segundo, é para a gente continuar existindo, para a gente continuar vivo, certo? Então, dentro desse instinto de sobrevivência, quando o corpo humano ele está numa privação energética, em baixa disponibilidade energética, ele vai desviar energia de coisas que ele entende que não são fundamentais naquele momento de baixa disponibilidade energética, em função de coisas que ele entende que é necessário para a sobrevivência naquele momento de privação energética. Então, ele pega energia de coisa que ele acha que não é necessário para a sobrevivência, para coisa que ele acha que é necessário para a sobrevivência. Quais são essas coisas? É para o cérebro, para o coração, para o fígado, para os rins. Sem energia, o corpo não sobrevive, né, nesses órgãos. Em detrimento de coisas que ele entende que não é suficiente. No ser humano, são basicamente duas: desenvolvimento e reprodução. Reproduzir gasta energia. Então, numa baixa disponibilidade energética, o corpo não quer gastar energia. Não está tendo energia nem para sobreviver, imagina para reproduzir. Reproduzir gasta muito, né? Então, o corpo, numa privação energética, ele vai querer sobreviver, certo? Não está tendo energia suficiente para as funções vitais, ele tem que se virar com quanto ele está recebendo. Eu vou tirar energia de coisa que está gastando muito. Eu não estou recebendo o suficiente, né? Vamos começar a tirar energia de coisa que está gastando bastante. E aí, como eu falei, um deles é o sistema reprodutor. Como é que o corpo faz isso na baixa disponibilidade de energia? Então, a gente tem ali a pulsatilidade do GNRH, que ele tem uma amplitude e uma frequência. A partir do momento
que eu altero tanto a frequência quanto a amplitude do GNRH, o meu corpo vai, o meu hipotálamo vai alterar essa frequência a frequência e amplitude de pulsos do hipotálamo. Sendo assim, eu não vou estimular a minha adenohipófise a secretar FSH e LH. Se eu não secreto FSH e LH, eu não estimulo meu ovário para produzir estrogênio. Se eu não produzo estrogênio, eu tenho um ambiente hipoestrogênico. E aí, aqui, manifestação clínica, que a gente está falando aqui, o extremo de apresentação é a amenorreia, mas tem que se lembrar que a amenorreia, ela tem várias causas, várias etiologias. Qual que é a causa mais comum de amenorreia no mundo? 9 meses depois, sai chorando, faz cocô e a gente dá nome. Né? Então, gravidez, hiperprolactinemia, TSH, tudo isso tem que ser descartado num quadro de amenorreia. Mas uma mulher jovem, fisicamente ativa, praticante de exercício físico, em amenorreia, a gente tem que desconfiar de baixa disponibilidade energética. Então, a gente faz stories, exame físico, aí pede TSH, pede teste de gravidez, pede prolactina. Você segue certinho o fluxo que a gente aprende na faculdade. Por quê? Porque a amenorreia hipotalâmica funcional, que é essa aqui que eu mostrei, que é a da baixa disponibilidade energética, ela é um diagnóstico de exclusão. Então, primeiro eu excluo outras causas, para depois eu falar que a amenorreia é efetivamente da baixa disponibilidade energética. Tá? Aí faz o teste da 10 mg de medroxiprogesterona por 10 dias, enfim, toda a sequência certinha que aprende lá na cadeira de ginecologia. Eu nem sei se é assim que faz mais, mas enfim, na minha época era assim. E aí, qual que é o grande e principal problema da baixa disponibilidade energética? Por que isso é tão preocupante? Por que nós, da área da saúde, todo mundo tem que saber disso aqui? Porque o principal acometimento que a gente tem que se preocupar e tem que ficar muito alerta de apresentação clínica é no sistema ósseo. Porque eu falei para vocês que a gente tem um sistema, vira um ambiente hipoestrogênico, concorda? E aí o que acontece? Se vocês forem olharem no gráfico ali embaixo, o ser humano ele tem um pico de massa óssea que vai dos 10 até 20, 25 anos de idade, né? Então a gente tem um pico de massa óssea. Homem tem um pico de massa óssea maior do que o da mulher, por uma coisinha chamada testosterona. A mulher tem um pouquinho menor. Então, até uns 20, 22, 25 anos de idade, se vocês olharem no gráfico, vai ter o pico de massa óssea. E aí, informação importante. Essa vai ser a nossa massa óssea para o resto da nossa vida. Então, a nossa massa óssea ela é determinada lá no início da nossa vida adulta. 18, 21 anos de idade. E essa vai ser a nossa massa óssea para o resto da vida. A gente não ganha mais massa óssea. Então, essa vai ser para o resto da vida. E aí vai passando os anos, chega um momento ali que a mulher tem uma perda de densidade mineral óssea importante, que é correspondente justamente à menopausa. O que é a menopausa? Para as menstruações, para ali a ação do estrogênio. Então, por isso que mulher tem mais osteoporose que homem, também, né? Por causa do estrogênio. Né? E aí, mulher perde massa óssea ali a partir de 50, 48 anos de idade, 55, por causa da menopausa. Porém, isso é fisiológico, certo? Só que nós não estamos falando de mulheres idosas menopausadas, nós estamos falando de mulheres jovens fisicamente ativas, em um ambiente hipoestrogênico, justamente em um período que vai acometer exatamente o pico de massa óssea. Então, se a gente tem um ambiente hipoestrogênico por baixa disponibilidade energética, nesse período aí de ganho de densidade mineral óssea, a gente não só condena essa menina a não atingir o pico de massa óssea, como ela perde o que ela já tem. Então, são duas coisas. Ela não atinge o que ela atingiria, e o que ela já tem, que já é muito abaixo do pico que ela atingiria, ela perde. E muitas vezes, essa perda é irreversível, não recupera.
Então, que quadro que eu vejo hoje em dia, por exemplo? Já peguei paciente de 17 anos de idade com fratura de colo de fêmur, que é uma fratura de uma avó de 80 anos de idade com osteoporose. Então, isso que é inadmissível, isso que a gente tem que... Não dá para esperar chegar a esse ponto. Tá? Então, a gente condena a densidade mineral óssea da menina para o resto da vida mesmo. E nós, como profissionais da saúde, que temos que ter esse alerta. Então, peguei paciente já também, mais de 2 anos sem menstruar. Ela é leiga, ela não precisa saber que isso não é normal. Para ela, estava tudo bem. Né? Nossa, 2 anos sem menstruar, para mim, está uma maravilha, não estou menstruando, está tudo ótimo. Tá tudo ótimo na cabeça dela, né? O osso dela está uma desgraça. Tá? Então, mas, de novo, ela não é obrigada a saber, certo? Então, a maior preocupação que existe dentro de baixa disponibilidade energética é com a saúde óssea. Mas a gente vai ver que tem muitas outras repercussões. Essa é só a mais grave, porque a gente, de novo, condena a saúde óssea dessa mulher pelo ambiente estrogênico dessa explicação aqui. E aí a gente tem manifestações clínicas aí, como, por exemplo, fratura de estresse e outras coisas aí a se discutir. E aí veio o Comitê Olímpico Internacional e veio com essa proposta aí de Relative Energy Deficiency in Sports, né, que eles colocaram aí além da tríade. Muito legal, muito bacana, muito louvável o Comitê Olímpico Internacional colocar aí, né, esses 2 gráficos. Porque que o Comitê Olímpico Internacional? Ele falou que, na verdade, além da tríade, é um amplo aspecto de apresentação. Então, se vocês forem ver ali na figura à esquerda, eles falam que a tríade representa ali, tá ali a tríade, né, que é a disponibilidade energética diminuída, função menstrual, saúde óssea. Porém, tem outros aspectos de apresentação. Imunológico, gastrointestinal, cardiovascular, psicológico, crescimento e desenvolvimento, hematológico, metabólico, endócrino. E é o que eu falo que tudo bem, muito legal, muito louvável, porém, isso não resolve o problema, por quê? Porque foram informações jogadas, entendeu? Então, tudo bem, vamos lá. Imunológico. O imunológico o quê? Hematológico. Hematológico o quê? Gastrointestinal. Gastrointestinal o quê? Então, basicamente, o que o Comitê Olímpico Internacional jogou é que tem repercussões nesses órgãos, sem falar o quê? Aí, ali à direita, é o gráfico mostrando acometimentos em performance. Tudo bem, foi uma informação jogada no Comitê Olímpico Internacional. Mas como que eu desconfio clinicamente num paciente com baixa disponibilidade energética? Eu pego essas informações e é basicamente montar um quebra-cabeça, certo? Então vamos lá, imunológico. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Imunológico. Aquele paciente que não tinha infecções de vias aéreas superiores e passa a ter um monte de infecções de vias aéreas superiores. O paciente era super saudável, nunca ficava doente, passa a ter um monte de infecções de vias aéreas superiores. Pode ser um monte de coisa, não pode? Mas pode ser baixa disponibilidade energética. Pode ser. Hematológico. Hematológico, vamos pegar lá, anemia ferropriva. Então, anemia ferropriva, existem centenas de causas. Parasitose intestinal, câncer coloretal, sangramento uterino anormal, um monte de coisa da anemia ferropriva. Mas aquele paciente lá, que você descartou todas essas hipóteses, você está lá tratando com ferro. Está dando ferro, 1 ano tratando com ferro, paciente com anemia ferropriva. E não está sangrando, não sabe por que não está não tá melhorando. De novo, pode ser um monte de coisa, não pode? Mas pode ser baixa disponibilidade energética. Ali à direita, por exemplo, alguns exemplos ali. O clássico é o paciente que chega para você e fala: eu estagnei, não estou conseguindo evoluir no treino. Então, eu aumentei a minha carga de treino e não consegui evoluir. Certo? E esse é o clássico, o platô que o paciente fala que não conseguiu evoluir. Ou então, o paciente que tinha lesão muscular, se recuperava rapidão, passa a demorar mais para recuperar.
Ou então o paciente que nunca tinha lesão muscular passa a ter lesão muscular de repetição. De novo, pode ser um monte de coisa, não pode? Mas pode ser baixa disponibilidade energética. Então a gente tem que ter um grau de suspensão muito grande, tá? E aí eu entro aqui nessa questão. Você vai juntando peças do seu quebra-cabeça de manifestações clínicas para que você desconfie dessa condição clínica. E aí a dica que eu dou é o seguinte: mulher fisicamente ativa, desconfia de todas. Porque se você desconfiar de todas, você não vai deixar passar nenhuma. A grande maioria não vai ter, certo? Mas as que tiverem, você vai ter você vai pegar e fazer esse diagnóstico, certo? E aí o que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte: treina bastante, treina pesado, treina o quanto você quiser, manda ver no treino, desde que você coma o suficiente para o tanto que você treina. Então você pode treinar muito, você pode treinar pesado, desde que você coloque a quantidade de energia suficiente para o tanto que você treina, para o tanto que você gastou, certo? Senão não sobra energia para as outras funções. E aí tem paciente que vira para mim e fala, por exemplo, tem uma paciente minha que virou e falou bem assim: mas doutor, eu como muito. Eu falei, sim, você come muito, mas você tem que comer ainda mais. Não tem como você, porque ela é uma paciente triatleta que dobra todos os dias, treina de manhã e de tarde, de segunda a sábado, de vez em quando ela ainda mete um longão no domingo. E aí o que eu falei para ela? Eu falei, não tem como você comer a mesma coisa que uma pessoa que não treina o tanto que você treina, né? Então, um atleta olímpico não tem como comer a mesma coisa que uma pessoa que vai na academia de segunda a sexta lá fazer musculação por 1 horinha. Entende? Então, são duas formas ali que a gente tem de abordar. Ou diminuir a carga de treino, ou você vai comer o suficiente para o tanto que você treina. E aí já dando spoiler aqui, né, do tratamento. Mas, enfim, eu não gosto de tirar a carga de treino de ninguém. Ninguém gosta de tirar a carga de treino, né? Você fala para o paciente que você vai tirar a carga de treino dele, ele vai em outro colega lá, outro médico, não vai resolver o problema dele, tá? Então, vamos manter sua carga de treino, mas vamos aumentar a sua comida, certo? Vamos comer o suficiente para o tanto que você está gastando, certo? E isso, em termos de população geral, é engraçado pelo seguinte: se a gente coloca calorias a mais, vamos pensar no seguinte, no quadro hipotético. Eu tenho um paciente lá com taxa metabólica basal de 2.000 e eu coloco 3.000 calorias para ele. Então, eu vou colocar 1.000 calorias a mais dentro do meu corpo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ganhar peso, concorda? Isso é muito fácil de entender e está amplamente disponível para a população, porque tem muita gente com sobrepeso, a mídia divulga isso o tempo inteiro, né? Tem bastante gente gordinha por aí. Então, isso é fácil da população compreender. Isso é amplamente disponível, essa informação está em todos os lugares. O que as pessoas não veem é que o a menos ele é tão ou mais prejudicial que o a mais. Então, não pode ser a mais, porque senão eu vou ganhar peso, e não pode ser a menos, senão vai dar tudo isso aí de problema, né? Aqui a gente está falando, obviamente, do treinamento, certo? Então, se eu pegar uma pessoa com taxa metabólica basal de 2.000 e eu der 1.000 calorias para ela por dia, o corpo precisa de 2.000, eu estou dando 1.000, e aí entra aquela questão de instinto de sobrevivência que eu falei, né? E aí, dentro do instinto de sobrevivência, o corpo vai pensar, opa, eu preciso de 2.000, eu estou recebendo 1.000, eu vou me virar para o tanto que eu estou recebendo, né? Eu vou ter que me adequar com o tanto que eu estou recebendo. Aí, de 2.000, o corpo abaixa o metabolismo lá para 1.800. E aí, cronicamente, eu continuo recebendo 1.000 calorias. Aí o corpo, opa, preciso de 1.800, estou recebendo 1.000. Eu vou ter que dar conta com o tanto que eu recebo. E aí diminui de 1.800 para 1.500. O corpo faz isso basicamente de duas formas. Uma, alteração hormonal,
Porque os hormônios não são nossos grandes ativadores metabólicos, não são os hormônios que fazem a ativação ali das nossas células, tá? E ativação metabólica vai gastar energia. Então o corpo fala, opa, eu vou diminuir aqui a resposta hormonal porque eu preciso diminuir o gasto energético. Então o corpo diminui essa resposta hormonal. E a segunda forma que o corpo faz isso é músculo. É um tecido extremamente exigente. Músculo quer muita energia. E aí, como o músculo quer muita energia, gasta muita energia, na baixa disponibilidade energética, o corpo vai, no instinto de sobrevivência, ver que, opa, esse tecido aqui, que é a musculatura estriato-esquelética, gasta muita energia. Eu vou eliminar ele porque ele gasta muito, eu não estou tendo nem o suficiente para me manter sobrevivendo, imagina gastar esse tanto aqui. E aí, seu corpo faz proteólise da massa muscular esquelética, faz proteólise, o músculo vai embora, certo? E aí, isso são sinais clínicos aí. Isso é tão importante, eu não sei se vocês têm a oportunidade de passar na cadeira aí da cirurgia bariátrica, mas, por exemplo, pacientes de cirurgia bariátrica. Os pacientes de cirurgia bariátrica, eles passam lá pelo período de... passou pelo nutricionista, passou pelo psiquiatra, passou pelo endócrino, tentou lá o prazo de reeducação alimentar, não deu certo, não conseguiu, vai para a cirurgia mesmo, vai fazer a bariátrica, certo? E aí ele vai para aquela fila lá, que ele tem que perder 10% do peso antes de ir para a faca, né? Antes de ir para a mesa de cirurgia. Claro que a gente está falando do SUS, né? No particular não é assim. Estou sendo sincero aqui, enfim. E aí, esse estágio aí do paciente ter que perder 10% do peso para ir para a cirurgia é justamente o estágio que os pacientes ficam lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, não conseguem perder 10% do peso. E aí, uma das estratégias, não é a única, mas uma das estratégias é fazer justamente o seguinte. Então, o paciente está lá com um aporte de 3.500 calorias, sei lá, estou chutando aqui. E aí o paciente não perde peso. Uma das estratégias é aumentar o aporte calórico desse paciente para 3.800, 3.900, e aí o paciente vai lá e perde peso. Nossa, é bruxaria, é contraditório. Não, o que aconteceu? Você ajustou o aporte energético desse paciente, e aí, depois que ajusta o aporte energético, esse paciente consegue perder esse peso. Porque na baixa disponibilidade energética, pelo instinto de sobrevivência, o corpo não vai querer emagrecer, o corpo não vai querer perder peso, ele vai querer, pelo contrário, ele vai conservar a energia, ele não vai querer jogar fora, certo? Mas isso aqui é só uma curiosidade. Claro que isso também não é como simplesmente, aumenta aí as calorias do paciente e daqui a 3 meses ele volta. Não, isso é feito de muito perto, tá, pessoal? O tempo inteiro ali com o paciente, isso aí é questão de 7, 10, 20 dias para ver se funciona ou não. Beleza? E aí, para terminar aqui esse slide, então, quais outras informações clínicas além daquelas que eu já falei? O paciente está em amenorreia, opa, uma peça aqui do quebra-cabeça. Tá tendo... estagnou ali na performance dele, opa, uma peça do quebra-cabeça. Paciente... Nossa, esse paciente treina bastante, parece que come tão pouco, né? Quantitativamente parece pouco a alimentação dele. Outra peça do quebra-cabeça. E aí uma informação que está ali em vermelho é justamente o ambiente hipoestrogênico. O ambiente hipoestrogênico, ele traz algumas informações clínicas. Quais são as manifestações clínicas? É só pensar naquela paciente menopausada. Quais perguntas que a gente faz para paciente menopausada? Você está com secura vaginal? Você tá tendo dor na relação sexual? Certo? Então, são essas perguntas que a gente faz para paciente menopausada pelo ambiente estrogênico que a gente faz para paciente em baixa disponibilidade energética. A diferença é que é uma paciente jovem, né? 22, 35 anos de idade, enfim, 28. Certo? Então,
são algumas informações de ambiente tipo estrogênico. No exame físico ginecológico, uma coisa que dá para ver e é muito evidente no exame físico ginecológico é que a coloração roseada lá da mucosa vaginal, ela fica mais esbranquiçada, certo? Não é aquele tom roseado da mucosa, e perde aquela rugosidade vaginal também, certo? Então, são duas informações que a gente vê no exame físico, perda da rugosidade do canal vaginal e aquela textura lá da mucosa, certo? Mas eu sou médico do esporte, eu não faço exame físico ginecológico, não examino vagina de ninguém, e aí as perguntas que eu faço são perguntas indiretas, que isso vai conseguir me auxiliar dentro da minha hipótese clínica de baixa disponibilidade energética. Que são essas que eu perguntei. Antes tinha lubrificação, agora não tem? Opa, pode ser baixa disponibilidade energética. Pode ser muita coisa, mas pode ser baixa disponibilidade energética. Antes não tinha dor na penetração, agora está tendo? É uma informação. Antes atingiu o orgasmo, agora não está atingindo? É uma informação. Entendeu? São sinais indiretos de ambiente estrogênico que pode me ajudar também, certo? E o que eu tenho para falar aqui é que paciente, geralmente, ele não está muito preocupado com a saúde dele, né? O paciente, ele quer saber mais de performance, né? Não interessa nada disso aqui que foi falado para o paciente. O que eles querem mais saber é performance. Eu quero evoluir, eu quero o corpo do verão. E aí o que eu posso afirmar com certeza absoluta é que não existe performance em baixa disponibilidade energética. Então, para convencer o seu paciente a tratar isso aqui, você tem que falar, você só vai ter performance se você adequar a sua disponibilidade energética. Que é o tripézinho ali que mostra na figurinha, né? Carga de treino. Então, cara, carga de treino é o que mais dá para você deixar de boa. Você consegue trabalhar volume, você consegue trabalhar intensidade, frequência, duração, tudo que você quiser. Deixa do jeitinho que tá. Só coma o suficiente para o tanto que você treina. Coma o suficiente para, depois de que descontar o tanto de calorias que você treinou, sobre energia para o seu rim, para a sua tireoide, para o seu cérebro, para o seu fígado e também para um recovery adequado ali. E aí, desse jeito, a gente mantém as funções vitais funcionando, minha saúde óssea fica otimizada, minha composição corporal e a minha função muscular fica otimizada, sistema cardiovascular também, imunidade e metabolismo também, eu atinjo a performance. Isso aqui eu vou passar. Isso aqui é o que eu falei de rearranjos de hormônios. Por quê? Olha os hormônios ali que ele está mostrando. T3 e T4. T3 é o nosso maior ativador metabólico, não é verdade? O T3 vai lá nas nossas células e faz ativação metabólica para as reações acontecerem nas nossas células. Só que em baixa disponibilidade energética, o corpo já não tem energia suficiente. Então, imagina aumentar esse metabolismo. Então, automaticamente, em baixa disponibilidade energética, o corpo diminui o T3 e T4. Quando o T3 está diminuído, é porque já está num estágio bem à frente, tá, pessoal? Não é tão comum assim ver o T3 diminuído, não. Quando está diminuído é porque já está numa fase bem avançada aí de baixa disponibilidade energética. IGF-1. O IGF-1 é um produto do metabolismo ali do GH, e o IGF-1 é um hormônio anabólico. Anabolismo gasta energia, de novo. O corpo não quer gastar energia, o corpo quer conservar, não está tendo energia suficiente, não quer. O corpo está catabolizando, como é que ele vai anabolizar em um ambiente catabólico? Certo? Lembrando que o IGF-1 também ele é bastante responsável pelo metabolismo ósseo também. Então, além de não ter o papel protetor do estrogênio lá na saúde óssea, né, no turnover ali de osteoblasto com osteoclastos, o IGF-1 também tem essa interferência aí. E aí, qual que é o tratamento disso aqui? Já tinha dado spoiler lá atrás, né? Então, comer, comida, calorias. Então, de novo, mais uma vez aqui eu vou falar, pode treinar muito, pode treinar bastante, treina pesado. Tá? O problema, você pode sim diminuir a carga de treino, óbvio, mas é muito mais fácil de manejar você trabalhando pelas calorias, certo?
Então, o tratamento disso aqui é você comer para colocar a disponibilidade energética de, no mínimo, 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia. Beleza? E aí, recuperar o status menstrual ao longo dos meses e, por último, recuperar a densidade mineral óssea, que pode demorar meses, anos, inclusive pode nem voltar. E aí, existem algumas recomendações aqui. A grande questão é, não existe receita de bolo, tá? O recomendado é ir aumentando de 300 a 600 calorias por vez. E aí a gente lida com alguns desafios aqui. Porque vamos supor, vamos pegar um paciente que estava com uma disponibilidade energética de 5 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia. A gente tem que jogá-la para 30, concorda? Que é a mínima que a gente precisa. Você acha que é fácil para esse paciente ir de 5 para 30? Muito pelo contrário, é muito difícil. Então a gente não vai de 5 para 30 de uma vez. A gente vai aumentando aos poucos. Segundo, é muito difícil, é um trabalho de formiguinha a gente convencer esse paciente a entender que o problema dele é a comida. Então, isso aqui é uma conversa muito longa no consultório, explicando tudo que está acontecendo com ele. E, de novo, eu vou repetir aquilo, não dá para eu atender esse paciente e vir atender ele de novo só daqui 3 meses. Não, esse paciente eu tenho que acompanhar de perto. Pô, eu aumentei um pouquinho de calorias, e aí, como é que foi? Você respondeu bem? Pô, me senti bem. Não, pô, tá a mesma coisa, entendeu? Eu tenho que acompanhar esse paciente de perto. Eu particularmente, eu gosto de ficar em contato semanalmente, dependendo do caso. Beleza? Então, tem algumas recomendações aí. E aí, a parte de calorias gerais, tem a parte de micronutrientes também. Porque quando a gente tem um aporte energético baixo, não é baixo só para macronutrientes, é baixo para micronutrientes também, né? Então, cálcio, vitamina D, ferro, magnésio, fósforo, e aí tem alguns ajustes aí de recomendação do American College. Beleza? Isso aqui eu vou passar. E aí algumas considerações finais aqui para a gente terminar. As duas mais importantes, não acontece só em atletas. Então, tira da cabeça que é só em atletas. Então, vou repetir a frase que eu falei mais cedo lá. Não quer errar, não quer deixar passar, todas as pacientes fisicamente ativas desconfia disso aqui. De novo, de cada, sei lá, 50, uma vai ter. Mas você vai conseguir diagnosticar essa uma. Beleza? Então, não é só em atleta. Todas as pacientes fisicamente ativas partem no pressuposto que pode ter. A maioria não vai ter, mas as que tiver, você vai fazer o diagnóstico. O tratamento é multi e interdisciplinar. Por quê? Porque vocês viram que as apresentações aqui que eu fui falando, pô, então chega lá para fisioterapeuta, uma fratura de estresse, tem um monte, ó, deixa eu voltar aqui o slide. Fratura de estresse, causa de fratura de estresse lá. A caixa 1 ali. Fumar, sexo feminino, níveis baixos de vitamina D. Baixa disponibilidade energética é só uma delas. Então, a paciente pode ter uma fratura de estresse por outro motivo. Mas pode ser baixa disponibilidade energética? Pode. Então, tem que desconfiar, certo? Ou então, na nutricionista lá, pô, chega um paciente com carga de treino alto, está comendo um pouquinho, e aí o médico vê que esse paciente está comendo bem. Então, o tratamento é multi e interdisciplinar. Tá? Percentual de gordura corporal. Percentual de gordura corporal, eu queria abrir... Deixa eu colocar aqui. Respondam para mim aí no chat se vocês acham que percentual de gordura corporal tem a ver com baixa disponibilidade energética. Só sim ou não. Se a disponibilidade energética é por um percentual de gordura baixo. Respondam aí sim ou não no chat, que eu já vejo aqui. E aí, enquanto vocês respondem, eu vou falando dos outros. Aí daqui a pouquinho eu volto aí no percentual de gordura corporal. Então, para vocês, percentual de gordura corporal baixo é a causa de baixa disponibilidade energética? Aí, desafios, eu já falei, é bem desafiante. Doping, tem a questão do doping. Por quê? Porque os pacientes com baixa disponibilidade energética não têm performance. Se não tem performance, são pacientes mais propensos
a utilizar substâncias exógenas como alternativa a eles não estarem tendo performance, mas eles não estão tendo performance pela baixa disponibilidade energética. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E, na verdade, não precisa nem ser atleta de alto rendimento, não precisa nem ter a ver com doping. Vamos lá. O que acontece muito, que está acontecendo hoje, basicamente, diariamente, nos consultórios aí de colegas médicos. Chega essa paciente aí, treina muito, come pouco, está em baixa disponibilidade energética, não está tendo performance, não está rendendo, está fadigada, não está legal. O que ela ganha lá no consultório do colega médico? Pô, não está tendo performance, parece que não está evoluindo no treino. O que ela vai ganhar? Testosterona, hormônio, que é o que está acontecendo aí diariamente. Vocês acham que testosterona vai tratar a baixa disponibilidade energética? Não vai. O que trata a baixa disponibilidade energética é recuperar a disponibilidade energética. Então é comida, é caloria. Tudo é causado pela falta de calorias, falta de energia para suas células funcionarem pelo tanto que você está treinando ou deixando de comer. Né? Então, testosterona não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você ajustar o aporte energético. Tá? O problema não é a testosterona, o problema é a baixa disponibilidade energética. Aí outra pergunta, tem como ter balanço energético positivo e baixa disponibilidade energética? A mesma pessoa ter balanço energético positivo e baixa disponibilidade energética? Sim. Por quê? Porque balanço energético, lá no início da aula eu mostrei o conceito. O quanto eu como, menos o quanto eu gasto, certo? E aí, se eu comer mais do que eu gastei, balanço energético positivo. E baixa disponibilidade energética? Você tem que lembrar que baixa disponibilidade energética tem lá a massa livre de gordura na equação. E aí a definição de baixa disponibilidade energética pela equação é menor que 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura. Então eu posso ter um balanço energético positivo e uma disponibilidade energética de 20, por exemplo. Então a resposta é sim. Tem como ter disponibilidade energética negativa? Opa, resposta é sim. Inclusive tenho pacientes com disponibilidade energética negativa. Então a paciente gasta mais caloria do que ela come no dia. Então não precisa nem da massa livre de gordura ali para eu saber disso. Então, vamos pegar um exemplo aqui. É uma paciente que estava fazendo a dieta lá do... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Como que é o nome? HCG. Estava na dieta lá do HCG. 600 calorias. Comendo 600 calorias só por dia. Treinando ali um equivalente de 1.000 e poucas calorias ali de gasto energético. Então, ela não só tinha balanço energético negativo, como ela tinha disponibilidade energética negativa. Por quê? 600 menos 1.000, menos 400. Menos 400 pela massa livre de gordura ali, que qualquer que seja vai dar negativo. Sim, disponibilidade energética negativa. E o anticoncepcional? É outra dúvida que vale a pena aqui a gente perder um tempinho discutindo ela. A parte do anticoncepcional tem duas vertentes aí. A primeira é muito simples. Anticoncepcional tem lá um pouquinho de estrogênio, não tem? Então, esse pouquinho de estrogênio vai tratar a baixa disponibilidade energética? Esse pouquinho de estrogênio lógico, os anticoncepcionais que tem estrogênio, tá, gente? Tem anticoncepcional que é só de progesterona. De progesterona, obviamente, a resposta é não, até por ser intuitiva, né? Pela questão do que foi discutido. Mas o anticoncepcional, que tem um pouquinho de estrogênio, ele vai tratar a baixa disponibilidade energética? Não vai. Não vai por quê? De novo, é repetitivo, mas é para grudar na mente mesmo. Causa de disponibilidade energética é baixa disponibilidade energética. Então, o que trata é restaurar a disponibilidade energética. A amenorreia hipotalâmica é pela baixa disponibilidade energética. Então, para eu reverter essa amenorreia hipotalâmica, eu tenho que restaurar a minha disponibilidade energética. Não é o hormônio, o estrogênio do anticoncepcional que tem ali que vai tratar, não. É restaurar a disponibilidade energética. E a segunda questão do anticoncepcional que pode vir é: e se eu tiver uma paciente que tem baixa disponibilidade energética
e ela emenda anticoncepcional hormonal oral. Eu vou perder o parâmetro da menstruação, não vou? Ela emenda a cartela. Como que eu vou ter o parâmetro da menstruação? Aí, nesses casos, que não é tão incomum, inclusive, eu vou perder o parâmetro da menstruação, mas eu tenho esses outros parâmetros clínicos que eu falei lá atrás. Não tenho? Então, eu vou ter que trabalhar com os outros parâmetros clínicos, com as outras manifestações clínicas, para desconfiar, porque eu perdi o parâmetro da menstruação aí. Com ou sem distúrbio alimentar, não dá para desconfiar de baixa disponibilidade energética só em paciente com distúrbio alimentar, porque distúrbio alimentar são doenças graves e devem ser tratadas como tal por pessoas capacitadas para isso. Então, anorexia, bulimia, comer transtornado, mas, de novo, repito mais uma vez aqui, a grande maioria das mulheres que têm baixa disponibilidade energética, elas têm baixa disponibilidade energética, não tem nenhum distúrbio alimentar e nem sabe que está fazendo baixa disponibilidade energética. É claro que aquilo que eu falei, tem espectro de apresentações. A maioria não vai chegar a um estágio de ter amenorreia, a maioria não vai chegar a um estágio de ter baixa densidade mineral óssea, tá? Por quê? Porque a gente tem que fazer o diagnóstico antes disso, certo? E aí, vou engordar? E se eu precisar emagrecer? E aí o que eu quero dizer é, não tem como emagrecer em baixa disponibilidade energética. Primeiro você trata baixa disponibilidade energética. Depois, lá na frente, você pensa em um plano de emagrecimento ou com um nutricionista. Mas, se você está em baixa disponibilidade energética, isso é muito mais grave, perigoso, do que qualquer questão que você tenha aí em termos de saúde ou estéticos que seja, para pensar em emagrecimento. Deixa eu ver aqui deixa eu ver as respostas aqui do percentual de gordura para a gente encerrar aqui. Sim, não necessariamente. Sim, acho que um não é a causa do outro, mas que estão interligados. Sim e sim. Então, para a gente encerrar aqui, o percentual de gordura é o seguinte. Por que vem essa questão aí do percentual de gordura? Porque a gente pega um conhecimento fisiológico e extrapola ele para discussão aqui de baixa disponibilidade energética. Esse é um motivo. Então, a gente lembra lá da gordura aromatizando para fazer o metabolismo do estrogênio, certo? Então, sim, essa é uma verdade. É uma verdade. Então, vai lá os adipócitos, aromatiza, forma lá o estrogênio, isso é verdade. É verdade, sim. Porém, percentual de gordura corporal, a pessoa ter percentual de gordura corporal baixo não significa que ela vai ter baixa disponibilidade energética. Eu tenho paciente com percentual de gordura de 9, menstruando normalmente, bonitinho, e eu tenho paciente com percentual de gordura corporal de 35, sem menstruar por baixa disponibilidade energética. Então, não é o percentual de gordura que vai fazer a paciente ter baixa disponibilidade energética. Porque o que vai fazer o paciente ter baixa disponibilidade energética é não ter a disponibilidade energética suficiente. Né? Treina muito, come pouco, ou os dois juntos, e não sobra energia suficiente. Porque mesmo a paciente tendo um percentual de gordura corporal pequeno, ainda assim esse pequeno consegue fazer todo esse metabolismo de conversão da aromatização. As únicas exceções que a gente vê que aí sim o percentual de gordura tem influência são em casos extremamente graves, extremamente extremos, que aí a gente está falando de percentual de gordura de 2%, 3%, que são pacientes caquéticos, qualquer que seja o motivo, HIV, câncer, ou pacientes com anorexia, bulimia, que chegam a um percentual de gordura de 3, 4%. Aí sim, 3, 4%, a gordura não dá conta de fazer o papel dela, certo? Agora, 8, 9, 10% percentual de gordura corporal não é sine qua non de baixa disponibilidade energética. O paciente pode ter um percentual de gordura de 9, 10, 11, 12% e menstruar normalmente, e outros pacientes com percentual de gordura maior não ter baixa disponibilidade energética e ficar sem menstruar, tá? Inclusive,
Se alguém achar essa associação de percentual de gordura corporal com baixa disponibilidade energética, por favor, me mande, porque já cansei de procurar na literatura e não tem nenhum estudo de associação. Enfim, só para ficar muito bem sedimentado aqui. Beleza? E aí, o último slide aqui é o quebra-cabeça que eu falei. Então, isso é um quebra-cabeça, tá bom? E montando com informações clínicas, né? Paciente teve fratura de estresse, paciente não está evoluindo no treino, está se lesionando muito, está com magnésio baixo, cálcio baixo ali nos exames, vitamina B12, treina muito, come pouco. Então, são várias pecinhas para a gente pensar na hipótese diagnóstica aí, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Não sei se tem dúvidas aí. João, tá me escutando? Oi, tô sim. Eu fiquei um pouco reflexiva em questão de atletas de fisiculturismo. Você vê muito isso da tríade da atleta? Nessas atletas de fisiculturismo? Sim. Na verdade, sim, a minha experiência com atletas de fisiculturismo é muito limitada, tá bom? Mas a questão do fisiculturismo pode acontecer, mas não é menos comum pelo seguinte, pela fase anabólica, né, do bulking deles, eles colocam muita energia ali para dentro do corpo, né, justamente para ter um anabolismo muscular, aumento de área de secção transversa. Então, isso é um fator contribuidor a não ter baixa disponibilidade energética. Segundo, é uma atividade resistida, é um treino de força resistido, então tem um impacto mecânico da musculação, do puxa-ferro no osso, então isso é um estímulo para conseguir sustentar a massa óssea, para não ter aquela apresentação de baixa densidade mineral óssea. Terceiro, é um público que usa substâncias ergogênicas, principalmente esteroide anabolizante, né? Esteroide anabolizante, basicamente, e o GH. Então, essas substâncias também têm essa atuação no tecido ósseo ali, sendo um contribuidor para sustentar um pouco ali de massa óssea. E o período de cutting desse pessoal, ainda que é período de cutting, é comida pra caramba, cara. E tem que lembrar também que o treinamento ali dos atletas de fisiculturismo, como eles trabalham muito a questão da simetria, é um treino muito específico, muito direcionado. Então, tem fases ali que o gasto energético de um treino ele é alto, mas de forma cumulativa, entendeu? Então, eles treinam várias vezes ao dia, então talvez isso possa ter uma repercussão aí. Da parte menstrual, tem também a questão, muito da questão do esteroide anabolizante, de estar atuando no eixo ali. É um público que não gosta muito de usar anticoncepcional em termos de menstruais. Eu acho que o que eu posso contribuir é basicamente isso. Não tenho experiência bem limitada mesmo com o público de fisiculturismo. Infelizmente, né, o fisiculturismo, infelizmente, é uma modalidade muito abandonada, e não deveria ser assim, porque eu acho que traria, em termos de treinamento para a área da saúde, ganhos muito grandes, né, de treinamento, falando em termos para a população mesmo, para os idosos, sarcopenia, paciente com insuficiência renal, esse tipo de coisa assim, né, trazer esse conhecimento. Mas é um esporte infelizmente, muito pouco valorizado, não entra tanto dinheiro assim como os outros esportes, e você vê que é uma modalidade um pouco abandonada, né? Então, são usuários, né, dessas substâncias e ficam desassistidos, pega do cara ali da academia, usa produto animal, usa produto de mercado negro. Então,
Não só para essa discussão, mas fisiculturismo, infelizmente, a gente não consegue trazer ciência, falando em termos de saúde do fisiculturismo, porque tudo que a gente tem do fisiculturismo hoje em dia é empirismo. É triste falar isso, mas é uma verdade aqui, só para trazer a reflexão aqui para todo mundo. Eu tenho uma dúvida. É que a gente ouve muito falar da tríade da mulher atleta, mas também tem uma tríade do homem atleta, né? Que seria a redução de hormônios sexuais. Qual que é mais comum na prática clínica? E mais fácil de diagnosticar? Tem a tríade do homem atleta também, né? Isso aqui eu coloco de forma intencional, tá bom? Eu deixo a aula desse jeito, direcionada para mulheres, por alguns motivos. Primeiro, mas já respondendo a sua pergunta, sim, isso acontece em homem e mulher, tá? Acontece nos dois, não é só em mulheres, não. Beleza? Não é só em atletas, não é só em mulher. Mas é muito, 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 muito mais comum em mulheres. Assim, disparado mesmo. Por alguns motivos. Porque o homem tem a testosterona naturalmente maior que a mulher. 2, o homem, até por termos de composição corporal, né, tende a colocar mais calorias para dentro. Então, isso influencia também. Tende a comer mais que a mulher. Né, tem questões gastrointestinais inerentes ao homem que é mais fácil. Então, sim, acontece em homens. Sim, a repercussão no homem diminuir a testosterona, causa azospermia. Então, causa tudo isso. Né? No homem é mais difícil ter manifestação óssea, mas tem. Então, causa tudo isso no homem também. Tá? E aí, o que a gente vai perguntar? Se ele está tendo baixa libido, se está tendo disfunção erétil, esse tipo de coisa assim, que, de novo, pode ser um monte de coisa que causa isso, não pode, mas pode ser baixa disponibilidade energética. Mas eu deixo intencionalmente na minha aula aqui, puxando a sardinha para as mulheres, porque existe uma coisa chamada saúde da mulher, uma relação, um tópico muito grande, que é treinamento físico e saúde da mulher, certo? Então, infelizmente, a gente, 2022, ainda tem muita pouca coisa relacionada de treinamento físico e saúde da mulher. Infelizmente mesmo, né? E ainda em 2022. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouquinho esse paradigma aí, direcionar a atenção, né, que tem essas questões de treinamento físico e saúde da mulher. Vou dar outros exemplos aqui, né? Não só de baixa disponibilidade energética. Então, tem mulher que vai lá, treina, perde xixi durante o treino e deixa de treinar o que ela gosta lá porque ela perde xixi. Então, principalmente crossfit. A menina vai lá, faz crossfit, perde xixi no crossfit. Ela ama fazer crossfit, mas não faz mais porque tá perdendo xixi. E ninguém fala disso, ninguém pergunta, né? Os profissionais da saúde deixam passar. Para mim, isso é inadmissível. Uma mulher deixar de fazer o que ela gosta para uma coisa que tem solução. Ou então tem mulher que, sei lá, vai treinar, tem dor no peito, tá doendo as mamas lá e deixa de treinar por causa das mamas. E aí ninguém fala disso. Então tem várias coisas que a gente tem solução, mas acaba não falando. Então, e o último é justamente porque baixa disponibilidade energética acontece mais em mulheres. Então, sim, acontece em homens, mas a grande maioria, a atenção, o alerta tem que ser para as mulheres aqui. Então, eu deixo de forma intencional e direcionado toda a atenção para as mulheres, mas não que não aconteça em homens também. Tem que dar atenção para os homens, tem que desconfiar também em todo mundo, como eu falei, mas em mulher causa um estrago muito maior. Então, por isso que merece uma atenção maior também. Mas isso é só a minha opinião, tá? Isso não sou o dono da verdade, mas eu acho que está na hora de a gente começar a virar a chavinha aí de ter mais informações no geral, né? Não só de treinamento físico, informações gerais da saúde da mulher dentro da saúde. Uma outra dúvida, mas não relacionada propriamente à aula, em a sua opção.
Eu tenho interesse muito grande em medicina esportiva, só que eu gosto mais da área voltada para o fisiculturismo. Você é mais voltado para o futebol, né? Na verdade, assim, eu sou um pouco... Eu não sou um bom parâmetro de dentro da medicina esportiva, porque assim, dentro da medicina esportiva todo mundo quer trabalhar com alto rendimento. E, pô, trabalhar com alto rendimento é uma delícia, é maravilhoso, é muito bom mesmo. Mas eu gosto muito mais de trabalhar com pessoas comuns do que com atletas. Então, na verdade, eu sou um pouco ovelha negra e eu prefiro muito mais atender um paciente fisicamente ativo normal, que não seja atleta, do que um atleta de alto rendimento. Gosto também de atleta de alto rendimento, mas enfim. Eu costumo falar que posso responder por mim, tá? A medicina esportiva, ela é uma área que, se você for pensar, ela é virtualmente infinita. Tem um colega que é o Mirandinha, Vitor Miranda, uma vez ele falou uma frase que eu achei sensacional. Ele falou bem assim, ele falou, tem 2 tipos de pacientes na medicina esportiva. Os que sabem que precisam passar com o médico do esporte e os que têm que passar com o médico do esporte e ainda não sabem. Então, quem que são os pacientes da medicina esportiva? É todo mundo. Por quê? Porque a medicina esportiva, na verdade, sim, medicina esportiva é o nome popular. Se você for pegar lá no Conselho Federal de Medicina, o nome da especialidade é Medicina do Exercício e Esporte. Então, a população de atletas representa menos que 0,1% da população mundial. Então, a medicina esportiva existe, na verdade, para os mais de 99,9% da população geral. Por que é a medicina do exercício e esporte? É pegar aquele vozinho lá com sarcopenia e fazer ele conseguir subir uma escada, tomar banho sozinho, fazer o paciente que está lá com o paciente hipertenso que toma 3, 4 remédios, tomar um remédio, ficar sem remédio, usar o exercício físico como uma ferramenta terapêutica, porque tem uma ciência do exercício físico relacionada à medicina. Então, paciente pós-infarto tem que fazer exercício físico. Então, a gente vai fazer o teste ergométrico dele, até quanto de frequência cardíaca ele vai. A gente vai colocar lá no limiar isquêmico do infra dele, quanto de frequência cardíaca, por quanto tempo, quanto que a gente repete o teste. Ou então, paciente diabético tipo 1. Paciente diabético tipo 1, insulino dependente, vai fazer exercício físico. E aí, vai tirar a insulina antes do treino? Quanto de insulina que vai treinar? Se ele tiver hipoglicemia, a gente vai entrar com quanto de carboidrato? Ou então, paciente asmático. Pode nadar, não pode nadar? Então, os exemplos aqui que eu dei é justamente dentro desse sentido. Usar o exercício físico como ferramenta terapêutica não medicamentosa. E aí, eu gosto muito da medicina do exercício e esporte para isso. Então, os exemplos que eu dei para vocês, qualquer doença clínica que vocês pensarem, eu tenho um paciente. Tenho um paciente com câncer, paciente infartado, paciente com doença celíaca, paciente com anemia falciforme, paciente com esclerose múltipla, retocolite ulcerativa, diabetes tipo 1, DPOC, tudo que você imaginar. E aí a gente usa o exercício físico como ferramenta terapêutica não medicamentosa. Então, João, o meu grande público é justamente pacientes clínicos que querem usar o exercício físico como essa ferramenta terapêutica não medicamentosa. Trabalhei mais de 5 anos no Comitê Paralímpico Brasileiro, agora estou num clube de Série A, estou no alto rendimento, mas o que me brilha os olhos mesmo é essa parte da medicina Gosto muito mais de medicina do exercício que medicina do esporte. E aí, na verdade, assim, eu tenho quatro grandes públicos de atendimento. Traumatologia esportiva, então chegar entorse de tornozelo, lesão de menisco, impacto femoroacetabular do quadril, hérnia discal, síndrome de manguito rotador. A segunda é esse público que eu falei de treinamento físico e saúde da mulher, porque ninguém faz, né? Idealmente teria que ser o ginecologista fazer essa parte, mas ginecologista, não criticando os colegas ginecologistas, pelo amor de Deus, mas na área da saúde a gente tem uma deficiência muito grande de formação de exercício físico na saúde, relacionado à saúde, seja na educação física, seja na medicina, seja na nutrição.
Então fica uma área muito deficiente nessa parte de saúde da mulher e treinamento físico. Eu atendo bastante, que é a segunda grande área que eu atendo. A terceira grande área é essa que eu falei, né? Medicina do exercício em doenças clínicas. E a quarta grande área é essa do alto rendimento, né? Do público que eu atendo. E assim, medicina esportiva é um campo virtualmente infinito. Qualquer coisa que você for trabalhar dentro da medicina esportiva, você tem o gol aberto sem goleiro. Então, se você quiser trabalhar com fisiculturismo, cara, tem um campo enorme aí a ser descoberto, um mar a navegar aí, e precisa, cara. Fisiculturismo é uma área que, em algum momento, a gente vai ter que começar a colocar a ciência da parte da saúde dentro do fisiculturismo. Não dá para essa modalidade ficar tão desassistida, tão abandonada, né? Isso é muito ruim para a gente tem que dar esse suporte de saúde para essas pessoas, né? E não ficar só com esse pré-julgamento, esse povo aí usa bomba, usa essas coisas. Cara, a gente, eu pelo menos penso o seguinte, a gente, como médico, o paciente procura a gente como médico, não para saber a opinião particular, e sim para dar assistência à saúde, né? E é isso que a gente precisa saber no fisiculturismo. Então, cara, medicina esportiva é uma área abençoada. Qualquer coisa que você quiser fazer aí, ainda tem um campo enorme a ser descoberto. E eu sou muito suspeito para falar, porque para mim, por mim, todo mundo aqui faria medicina esportiva, né? Mas se as pessoas, dentro das especialidades que escolherem, colocar o exercício físico aí na rotina de saúde, eu já fico muito satisfeito. Já que tem alguma dúvida? Que se ninguém tiver, a gente pode encerrar. E novamente, muito obrigada. É realmente uma honra ter uma aula com você. Imagina, estou à disposição aí. E é um tema que realmente engloba todas as áreas que a Liga pertence, né? Então, legal. Isso é muito bom. Acho que é isso mesmo. Ninguém tem nenhuma dúvida mais. Maravilha. Boa noite aí para vocês. Estou à disposição. Quem tiver com alguma dúvida, quiser perguntar, manda